agora chegou a hora, vem ele aí, né? O professor Leão com o quadro Oficina das Palavras. Leão, muito bom dia. Bom dia, Gisele. Bom dia a todos. Estou enciumado aqui com esses comentários de Brad Pitt, Nicolas Cage, né? Um bando de gente feia, né? E a gente fica aqui tendo que ouvir esses comentários. O óculos bonito mesmo é o do professor Leão, nada de aviador, coisa nenhuma. O óculos bonito é do Leão. Eu prometo vir no próximo programa de óculos de aviador. Pra disputar com o Brad Pitt. Pra disputar com o Brad Pitt, aquele horroroso. Né? O melhor do Brad Pitt é a esposa dele. Então, eles perguntam o que você acha da Angelina Jolie? Pois é, maravilhosa, né? Ela merece todos os nossos parabéns. Então fica assim, você fica com a Angelina... Só que lamentamos muito o mau gosto dela, né? Casado com um sujeito daquele. Né? Não, então fica assim, você fica com a Angelina, a gente fica com o Brad. Aqui a gente se é dor de cotovelo mesmo, né? Fazer o quê? Vamos mexer com literatura que fica melhor, né? Então, hoje nós voltamos a falar sobre literatura. No último programa nós falamos sobre as funções da literatura, enfim, procurando incentivar as pessoas a lerem mais. Tem uma frase que diz assim, né? Ler ou não ser. Um trocadilho com a frase do Shakespeare, mas é mais ou menos por aí mesmo, né? Quem lê sabe mais. Ainda outro dia, vendo uma entrevista do João Baldo Ribeiro, ele dizia assim, deve ter algum lugar do mundo, de alguma pesquisa que diga que quem lê sabe mais. Bem, e há pesquisas realmente que indicam isso, quem lê sabe mais. E o assunto de hoje é sobre os gêneros literários. Eu queria trazer esse assunto para apresentar uma dica de leitura da semana. Então, o Aristóteles, lá na Grécia Antiga, definiu 3 gêneros. O gênero épico, o gênero dramático e o gênero lírico. 3 gêneros, cada um com suas características, seu conteúdo específico e sua forma específica também. O dramático é o texto teatral. O épico são as longas narrativas históricas, heróicas. E o lírico é a expressão de sentimentos. Mas aí, lá na época de Aristóteles, não havia narrativa de ficção, como nós concebemos hoje. E essa narrativa de ficção acabou substituindo o gênero épico. Então hoje nós temos o romance, o conto, a novela, a crônica, a fábula, o apólogo, enfim, essa variedade de textos. E a ficção é que nos permite, então, viajarmos, né, nos reconhecermos, nos encontrarmos com aquilo que nós muitas vezes nem sabemos que existe em nós. Então eu queria falar com vocês hoje sobre o romance, o conto e a crônica. O que difere esses 3 gêneros? Tudo isso é para chegar na dica de leitura de hoje. Então veja só, o romance, como às vezes muitas pessoas pensam que romance é história de amor. Quer dizer, o romance pode contar a história de amor também. Mas veja só, o romance é a estrutura do texto. Diz respeito então ao narrador, personagem, espaço, tempo e o enredo. Então eu posso ter um romance romântico, mas eu posso também ter um romance realista, um romance esotérico, um romance de autoajuda, como é o caso do Paulo Coelho, que faz muito sucesso, o romance policial, enfim, romance erótico. Então, romance é a estrutura do texto, como é composto o texto. E o conto também é uma narrativa, então há a presença de narrador, personagem, espaço, tempo, enredo. Mas o que difere um romance de um conto? Não é o conteúdo, porque eu posso ter o mesmo conteúdo no romance e também no conto. Então, se não é a diferença, não está no conteúdo, estaria em que ponto? Está justamente na forma. Porque vejam vocês, o conto é uma narrativa mais curta. Aliás, nós usamos a palavra, né? Deixa eu contar alguma coisa para você. Isso é tão próprio do ser humano, é contar. É uma necessidade enorme de narrar. Então, o conto é uma narrativa mais curta. Isso por quê? Porque, olha só, o conto trabalha com menos conflitos. Então, um conflito mais central, que a gente chama de conflito, não é briga, não. Conflito é algo que faz com que a história se desenrole. Então, eu preciso ter alguma coisa que faça a história acontecer. Isso é o conflito. E no conto, o conflito sendo mais curto, obviamente a narrativa é mais curta também. Então nós temos a diferença básica do romance para o conto, é justamente nessa estrutura. E o conto e a crônica? E aí eu trago para apresentar a capa do livro, para que vocês conheçam, Viagens Inventadas, Crônicas e Quase Contos. Então veja que a nossa conversa inicial aqui era justamente para trazermos essa referência de leitura. Viagens Inventadas, Crônicas e Quase Contos, do Marinaldo Custódio. Ele não é mato-grossense, mas vive já em Cuiabá há bastante tempo, fez curso de letras, é mestre também em literatura. E o Marinaldo traz para nós esse livro editado pela Entre Linhas, Crônicas e Quase Contos.
Então veja só, a crônica é uma narrativa muito mais leve, é uma narrativa, via de regra, publicada na imprensa, jornais, revistas, sites de internet, e muitos dos textos que fazem parte deste livro, Viagens Inventadas, os textos foram publicados primeiramente na revista de circulação aqui em Cuiabá. Então o que difere a crônica do conto? O conto é uma elaboração ficcional, uma criação ficcional, e a crônica não necessariamente. A crônica pode se apoiar num fato cotidiano, num elemento qualquer, uma troca de olhar na calçada. E a crônica, nós temos crônica policial, crônica política, crônica esportiva. E as crônicas que Marinaldo nos brinda neste livro aqui são crônicas colhidas nas ruas de Cuiabá, nas viagens muitas vezes inventadas, mas as viagens feitas também pelo interior do estado. Eu separei aqui o trechinho de uma delas com a ideia de despertar a sua curiosidade aí, leitor. Olha só o que ele diz aqui. Dia desses, por exemplo, caminhava pela prainha em direção ao centro, quando uma mulher, nem tão bela, nem tão perfeita de linhas e traços, mas fisicamente nada desprezível, cruzou a minha frente e seguiu, com uma saia tão curta, mas tão curta, mas tão curta, que foi levando consigo todos os olhares masculinos e femininos, provocando um furacão de emoções cristalizado em suspiros, risinhos, assobios e até desaforos da parte dos mais atrevidos. Claro que eu não vou continuar lendo aqui a crônica, para que você tenha interesse em conhecê-la, mas observe a leveza do texto. Se aconteceu ou não, se essa mulher estava realmente na prainha ou não estava, isso pouco importa para nós. O fato é que o texto, então, apresenta uma situação que é corriqueira, que é, sim, cotidiana. Crônicas e quase contos. E por que ele fala quase contos? Porque é justamente quase invenção. Poderia ter existido ou não essa cena, mas o fato é que o escritor acaba eternizando isso nas páginas colocado aqui em seu livro Viagens Inventadas. E este livro você pode encontrar nas melhores casas do ramo, no caso livrarias, né? Obviamente. Então essa é a nossa dica de leitura. Fiquem aí com a Gisele, com o Brad Pitt, esse pessoal feioso todo aí, né? E nós voltamos na semana que vem com esse bate-papo descontraído sobre livros, literatura. Prometo trazer na próxima semana também algumas dicas sobre a redação do Enem. Os alunos têm me cobrado isso, né? Então é interessante também, você que se liga aí no programa da Gisele Almeida, na próxima semana nós vamos trazer dicas de redação. Sempre me perguntam, né, como elaborar uma redação, uma dissertação para o Enem. Lembrando que na redação do Enem tem um peso enorme, é a 5ª nota das disciplinas todas que fazem parte do Enem. Então na próxima semana nós falaremos então sobre a redação no Enem. Um grande abraço a todos, uma boa semana e obrigado, Gisele, mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com seus telespectadores. Eu que agradeço imensamente a sua presença, Brad Pitt, ou melhor, professor Leão, muito obrigado pela sua presença. E na terça-feira tem mais Oficina das Palavras aqui com dicas de redação para você.